Olá, audiência qualificada e abençoada da nossa queridíssima Rádio Vim FM. Você aí que está sintonizado no 91,9 na frequência e aqueles que nos acompanham pelo YouTube ou pelo aplicativo. Aqui é Juliano Mioto, apresentando para vocês mais um programa Negócios de Valor. E hoje, nosso convidado é um odontólogo, na verdade odontólogo, empreendedor, empresário e um homem de negócios, bem-sucedido, um homem de Deus, que já foi até dono de plano odontológico, a gente vai ouvir um pouquinho dele falando sobre isso aqui hoje, e tem uma clínica e é sócio de um plano veterinário chamado Mais Pet. Olha, imagina a miscelânea de experiências que ele tem para trazer para nós hoje no nosso programa Negócios de Valor. Então vamos falar hoje com eu não vou chamar ele de doutor, Marcelo de Paula Cunha. Tudo isso aqui no Negócio de Valor. E eu passo aqui a palavra. Tudo bem com você, Marcelo? Tudo bem, tudo na paz, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite, poder compartilhar um pouco da minha história, que pode ser que influencie e ajude algumas pessoas que estão aí no começo da sua carreira, seja ela empresarial, seja ela em qualquer ramo, mas um estímulo a mais, sempre com a palavra, levando e conduzindo esse empresário, futuro colega, por aí. Olha só, eu agradeço, né, a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Sei que sua agenda é muito complicada, né? Quem atende ainda você tem negócios, né? Você começou a fazer odontologia, você fez na USP, né, de São Paulo, é isso? Por que você fez a odontologia? Qual foi o motivador de você entrar nessa área primeiramente? Então, é até engraçado, né? Porque meu pai é dentista, na verdade, é um orgulho para mim, né? Eu tenho ele como ídolo. A gente não tem ídolos, mas meu pai é meu ídolo. No bom sentido. No bom sentido, porque assim, sempre foi um cara muito estudioso, trabalhador. Então eu peguei essa referência dele. E nisso ele acabou sendo o primeiro mestre em ortodontia no Brasil, reconhecido pelo MEC. Então automaticamente você via todo o esforço, o trabalho, ele estudando, dando aula todos os dias na Federal, trabalhava até 1h, 2h da manhã, porque tinha que montar a aula depois do consultório. E eu vendo aquilo, e o meu quarto era do lado da onde ele estudava. Então isso foi me incentivando ao longo dos anos, mas ele, por incrível que pareça, queria que eu fosse médico. E para contrariar ele, eu acabei sendo dentista e, na verdade, eu entrei para fazer a mesma especialidade dele. Eu não entrei para fazer odontologia, eu brinco que eu fui para ser especialista, não para ser dentista. Em ortodontia. O que é essa especialidade para o nosso ouvinte aí que não entende dessa terminologia? O que significa isso? Ortodontista, popularmente falando, é quem coloca aparelho. Olha Arruma só, os dentes tortos. A gente tem até um nosso auxiliar aqui, que é o André, que tem um aparelho aí. Eu acho que ele já deve ter procurado aí algum ortodontista, né, André? Tá vendo? Para o nosso ouvinte aí que está ouvindo aí, o André está aqui, ele é a prova viva da utilidade e da necessidade de você ter um bom ortodontista. Isso. Então foi essa a sua área? Essa é a minha área. E nesse meio do caminho também mudei, acabei fazendo implantodontia, fiz estética, inclusive pela demanda dos meus pacientes. Eu tinha um problema muito grande de indicação. Meu paciente não queria ser tratado por outro colega. Ele queria fazer o tratamento, mas não queria sair de lá de dentro. Isso acabou me fazendo sair também da zona de conforto. Apesar de ter feito mestrado, doutorado em ortodontia, eu tive que fazer mais especializações para não deixar o meu cliente, meu paciente, na mão. Eu falo cliente porque, assim, todo mundo até estranha, né? Eu falo, não, mas não é paciente. Eu falo que não existe área que ninguém seja cliente. Todos são clientes, independente da área de atuação. Aliás, interessante você falar sobre isso, né? Porque é um conceito diferente, né? Porque geralmente quando as pessoas vão no médico, no dentista, vão como pacientes, né? E aí a palavra paciente, inclusive, tem que ser
refletido no tempo que você vai ficar esperando, às vezes, ali para ser atendido. Você tem que ter muita paciência, né? Porque, às vezes atrasa, tem um monte de coisa, e parece que assim, realmente é uma das poucas profissões assim que a pessoa vai lá, às vezes fica 2, 3 horas esperando numa fila e fica paciente lá, né? Isso. E esse conceito que você criou é diferente, né? Eu chamo isso, o paciente, eu chamo porque para mim é um termo antigo. Você não tem que ter paciência para esperar. Numa área da gestão, hoje um consultório ele se roda pela gestão e não pelo atendimento. Uma vez eu fiz um curso há 12 anos atrás, o palestrante falou assim, você está atendendo clientes. Eu olhei, falei, cara, esse cara ele não é bobo. Então ele tem alguma revelação para poder estar falando isso aqui para 5 mil pessoas. E realmente, se você não lidar o seu consultório como uma empresa, ele vai falir. Por isso que 86% dos consultórios odontológicos no Brasil não faturam mais que R$ 3.500 por mês. Você tá brincando. E a faculdade custa 5, 6 mil. E as pessoas acham que formou em odontologia ficou rico, né? Ficou milionário do dia para a noite. Não tem nada disso. Não existe. Se você não existe uma gestão, um planejamento estratégico da onde você vai montar seu consultório, qual especialidade você vai fazer, quem você quer atender, se é pública A, B, C ou D. Então você tem que saber isso. Faz seus toda a diferença, custos, né? Então se você não souber quanto que você compra o material, como que você vai oferecer seu serviço? Se você não sabe quanto você gasta por mês, como que você vai calcular o preço daquele serviço? Ou seja, você tem um cliente, você está vendendo um serviço para um cliente. Você tem que atender ele como um paciente, como um ser humano, mas a gestão, você tem que tratar o processo inteiro como uma empresa. Senão ela vai falir. Olha só, e isso vale também, viu? Para quem é psicólogo, para quem é advogado, para quem... Qualquer profissão, até médico. Sim. Médico geralmente tem uma particularidade, né? Porque a medicina ainda é tratada assim, com uma certa... até como uma coisa meio, uma áurea meio misteriosa, o médico, né? O doutor, né? Tem até, eu estava brincando mais cedo com o pastor Fabrício, dizendo o seguinte, que no Brasil, para você chamar uma pessoa de doutor, a gente pensa assim, tem que ter doutorado. Não. No caso do médico e do advogado, tem um decreto imperial que manda chamar as pessoas, o médico e o doutor e o advogado de doutor. Mas eu acho que isso já nem deveria mais existir, né? Mas, enfim, tudo isso você aplicou dentro do seu projeto é um projeto empresarial, né? Sim. Na verdade. Na verdade, o que aconteceu? Assim que eu formei, fui fazer o mestrado e me incomodava muito aquela vida fechada em 4 paredes. Eu vi meu pai, apesar dele nunca ter reclamado, sempre trabalhando em 4 paredes. Falei, eu tenho que arrumar alguma coisa na minha vida que eu não vou ficar o tempo inteiro entre 4 paredes. Eu voltei para Goiânia e aquilo começou a me atiçar. Eu falei, eu vou conversar com algumas empresas se eles querem fazer uma parceria comigo. Eu dou atendimento para todos os funcionários e em troca ele me paga um valor mensal. Isso estava começando planos de saúde no Brasil, tem 22 anos atrás. Meu Deus, você tem cara de ser mais novo do que é, então. Obrigado. Mas isso me incomodou. Então os 2 primeiros anos eu fiquei indo atrás disso. E comecei a trabalhar, comecei com algumas empresas que eu conhecia os donos, e apareceu a oportunidade de uma franquia de plano odontológico. Fui lá, vendi meu carro e comprei a franquia. Montei a franquia, comecei a ver, aí começou a me incomodar pagar taxa de franquia. Eu tô perdendo dinheiro nesse negócio. Peguei, dei entrada num registro, que a gente tem que registrar na ANS. Todo mundo me chamou de louco, maluco. A palavra mais bonita era essa. Tem as outras piores. Eu falei, não, mas eu vou encarar. Eu tenho essa missão. Eu sinto no meu coração que não dá para eu ficar parado a minha vida inteira como dentista. Mas eu nunca vou largar a odontologia. E aí eu falei assim, eu vou montar esse plano. E dei entrada, vendi a franquia para dar entrada no plano de verdade em Brasília. Deu tudo certo e fomos trabalhando. Quando a gente vendeu o plano, eu trabalhei com ele 14 anos. Quando a gente vendeu há 3 anos atrás, a gente já estava no Brasil inteiro. Olha a gente só. já atendia pessoas no Brasil todo, porque a gente tinha multinacionais como clientes. A gente chegou a ter o laboratório teu, Neoquímica, Hipermarcas. Quantos clientes Hipermarcas. dentro do plano de vocês? A gente chegou a ter 35 mil pessoas. Meu Deus. Então foi um bom negócio então que você criou, né? Foi, assim, apesar de toda a logística de trabalho, foi muito bom. Porque até também me forçou a me especializar mais.
Nesse meio termo, eu tive que fazer um MBA em auditoria, tive que fazer um MBA em gestão e controladoria em finanças. Aí você vai, aí todo mundo na sala também falava assim, o que um dentista está fazendo gestão e controladoria? Em finanças ainda, assim, você faz humanas justamente porque você não quer mexer com números. Então eu fui tendo que aprender, isso agregou valor para minha vida. Eu falo, Deus não coloca nada na sua mão que você não dê conta. Tudo tem um aprendizado e você sabe a hora que você vai usar aquilo. Então hoje eu entendo tudo que me foi passado, todos os dias que eu abri mão, eu chego para compensar tudo, eu tinha que trabalhar sábado até 6 horas da tarde, porque durante a semana eu tinha que dividir com os outros negócios, com a franquia, que eu tinha que ir lá em Aparecida, que a gente tinha uma unidade em Aparecida. E ainda atendendo como dentista. E nunca parei de atender. Olha só. Em todo esse processo, eu nunca parei de atender. Se tivesse trabalhar sábado para compensar alguma reunião dia de semana, a gente ia para o sábado, saía 8, 9 horas, ainda sai 8, 9 horas do consultório às vezes, para compensar as outras coisas que a gente tem que fazer. Quem está nos ouvindo aí, é exatamente isso que a gente sempre tenta pontuar aqui no programa Negócios de Valor. Nada vem fácil, nada vem de maneira mágica, a não ser que você ganhar um prêmio, enfim, mas mesmo que você ganhe um prêmio, a responsabilidade que você tem que ter para gerir isso, para cuidar disso e transformar isso em valor para a sua vida, para a vida dos seus familiares, depende disso aqui que o Marcelo está falando, que é muito trabalho, responsabilidade e não deixar nunca as coisas como a maioria das pessoas fala, começa a ganhar algum dinheiro, alguma coisa assim, né, Marcelo? Uhum. Aí acha que já está tudo bem, não precisa fazer mais nada. Não, quando você começa a fazer sucesso, ter mais dinheiro, aí é que vem as verdadeiras responsabilidades, né? E não é verdade isso? Totalmente, assim, eu falo, à medida que você vai crescendo, você vai tendo que ser mais responsável. Porque você vai crescendo, você vai ter pessoas que estão trabalhando com você, que automaticamente você é responsável pela vida delas, porque você está gerando um emprego, você está gerando uma vida dentro de uma família. Que eu sempre falo, você não está empregando uma pessoa, você está empregando uma família às vezes. Ou várias famílias, Várias famílias ao mesmo tempo. Então, olha a sua responsabilidade aumentando. Uma coisa é você depender só de você, outra coisa é você que tem uma bagagem, que são famílias que estão dependendo do seu trabalho, do seu empenho, da sua dedicação, para que elas também tenham a vida delas com dignidade. E isso para mim é muito importante. Eu sempre falo assim, eu sonho em cada dia ter mais funcionários. Ah, porque você quer crescer? Não, porque eu quero ter mais pessoas que eu estou abençoando, eu estou ajudando. Vai me dar mais trabalho? Concordo. Mas pensa a alegria de você ver de um colaborador hoje, antes de vir para cá, uma colaboradora minha falou para mim, Marcelo, eu realizei meu sonho nesses últimos 4 anos trabalhando aqui com você. Isso é gratificante. Uma pessoa falar que ela conseguiu realizar o sonho da vida dela porque ela prosperou trabalhando ao seu lado. Para mim não tem gratidão maior. Eu tenho colaboradores que estão comigo há 16 anos. Ele comprou uma casa, comprou uma chacrinha, comprou um carro. 16 anos trabalhando, ele realizou o que muita gente não realiza em 40 anos. Ele é uma pessoa de 30 e poucos anos. Olha só. Começou a trabalhar comigo com 20 anos de idade. Tem 36, 37 vai fazer esse ano. E conquistou tanta coisa e sustenta a família dele. Então, isso é uma outra coisa assim, que você como empreendedor, você é abençoado com a prosperidade, né, quando você faz as coisas bem feitas e com princípios, né, com valores, mas também abençoa outras vidas, faz com que outras vidas sejam acrescentadas, né? E sobre essa questão ainda para a gente continuar nesse assunto, depois no segundo bloco eu vou querer a gente entender um pouquinho essas suas aventuras fora da odontologia, né? Mas o que seriam valores assim que você entende assim que foram fundamentais para você chegar onde você chegou? Por exemplo, persistência é um valor, né? Coragem, ousadia, enfim. O que você entende assim que foi fundamental para você poder manter isso e não desanimar? Porque eu imagino que deve ter passado muitos momentos difíceis. Primeiro valor, fé, acreditar. Nós temos que acreditar. Você tem que ter fé que aquilo que Deus colocou dentro do seu coração vai crescer e prosperar.
Porque assim, as dificuldades, elas aparecem, não é uma vez por ano, é todos os dias. No jargão, às vezes, empresarial, se fala, você tem que matar um leão por dia. Então, se você não tiver fé e foco, você não vai chegar em lugar nenhum. Porque não vai prosperar aquilo na sua vida. Então, assim, isso, para mim, o valor da determinação, caráter, honestidade, são fundamentais. Porque esse conglomerado, associado à palavra, você acreditar naquilo que Deus te entregou, que é uma missão que Ele colocou na sua mão, ninguém vem aqui à toa. Mas a missão não quer dizer que você não vai passar pelo deserto. Mas com todos os seus valores colocados nas costas e carregando ele, eu tenho certeza que você vai chegar do outro lado. Pode demorar 1 ano, pode demorar 20, pode demorar 40 anos. Não tem tempo. Mas ele vai chegar aonde você quer, onde Deus programou para sua vida. Hoje eu falo que Deus programou para minha vida, eu não estou nem na metade. Eu tenho certeza que ainda vai passar muitos problemas, mas eu tenho certeza que eu sei onde que eu vou chegar. Excelente. Bom, a gente vai agora para um pequeno intervalo comercial e a gente retorna daqui a pouquinho com o Negócios de Valor, com o Marcelo Cunha, que é odontólogo, empresário e que tem uma história de vida fantástica. Até daqui a pouco. Olá, ouvintes da Rádio Vim FM, todos aqueles que nos assistem pelo YouTube. Estamos de volta aqui com o Negócios de Valor. Eu sou o Juliano Mioto. A gente está aqui com um bate-papo muito especial aqui com o Marcelo Cunha, que é odontólogo, empresário, pai e cristão, né? E obviamente um homem de muito valor e de valores, né? E a gente estava falando aqui no primeiro bloco, contando um pouquinho da trajetória dele. Ele montou um plano odontológico, né, Marcelo? E vendeu, e já com mais de 35 mil pessoas ali dentro do plano. E hoje você acabou entrando também em um negócio muito peculiar, né? Porque, apesar de ser da área de odontologia, você também é sócio hoje de um plano de saúde para pets. Eu ia falar para cachorro, mas agora o mundo é pet, né? Agora é pet. Agora não existe cachorro. Como é que foi isso aí? De onde você tirou de entrar numa área tão... Assim, apesar que você já foi de plano de saúde, né? Mas assim, uma área tão diferente. Na verdade, eu falo assim, foi uma coincidência divina. Não foi nem que eu procurei isso. Isso veio até mim. Eu tenho um primo que é médico e ele, com os problemas que o pet dele tinha que internar toda hora, gastava fortunas com o cachorro, porque ele não deixava, não queria que ele viesse a falecer. Ele falou assim, nossa, a gente precisa ter um plano de saúde aqui em Goiânia, porque eu gasto uma fortuna. Eu sou médico, eu sei, e cachorro é mais caro que gente para tratar. E aí nisso ele foi, conversou com um amigo dele, grande amigo, que era veterinário, e ele falou, não, eu topo. E ele me ligou e falou, Marcelo, você tem noção como que é para montar um plano de saúde pet? Eu falei, uai, é a mesma coisa de um plano odontológico, só que eu vou mudar só o cliente. Eu vou sair de gente para um pet. Ele falou, você topa entrar nesse projeto? Aí eu falei, topo. Nisso ele só tinha ideia. E aí eu sentei, montei toda a estruturação do plano, ou seja, do zero à criação, como que um plano de saúde tem que funcionar, quais as regras técnicas. Na verdade, eu peguei exatamente uma regra que é regulamentada pelo governo federal e coloquei exatamente dentro do mundo pet. Então eu entrei como o sócio gestor da parte do plano de saúde, porque de hospital eu não entendo nada, de veterinária eu não entendo nada, mas nos 3 anos antes da criação, quando a gente já começou o projeto, aí eu tive que começar a estudar a vida do pet, cão, gato, porque o foco nosso lá é só cães e gatos. Não dá para abrir para todos os pets. Entendi. Então quem tem uma cobra em casa, ou um periquito, ou uma maritaca, não tem jeito ainda, né? Plano. Aí nesses estudos eu descobri justamente isso, porque isso é uma pergunta que muita gente nos faz. Vamos fazer um plano, eu tenho uma cobra, eu tenho uma iguana. Aí nós somos que é mais raro, né? É raro, mas o detalhe não é esse.
que cada tipo, cada espécie, você praticamente tem que montar um hospital para aquela espécie, porque uma doença dela passa para o outro. Meu Deus. Então, dentro do hospital, eu não poderia ter, senão eu teria que construir mais outros mini hospitais para atender essas outras raças, vamos falar espécies. Os exóticos, né? Os animais exóticos. Sim, Meu até Deus, pássaros não sabia disso. que não são exóticos, pássaros como um canarinho, ele não pode estar no mesmo ambiente hospitalar de doença que um cachorro. Uma cracatua, né? Também. Cracatua, tem um cinza. Papagaio. Que eu esqueci, tem um cinza Ah, maravilhoso. eu sei qual que é, mas eu também esqueci não lembro o nome, me deu dele, um branco. Mas assim, inclusive dentro de cães e gatos, eles devem estar separados. Porque uma doença de um pode comprometer o outro. Entendi. Então no hospital a gente tem alas separadas para cães e para gatos. Olha só. E ó, o que é mais engraçado, o perfil do pai ou mãe do pet, cão e gato, o ser humano, o perfil dele é diferente. Muitas vezes, quem tem um não tem o mesmo perfil do outro e às vezes não gosta do perfil do outro. É a coisa mais engraçada do mundo. E eu fui descobrir nisso, pra mim era tudo igual. Entendi. Como assim? Até o dono, tutor, que hoje chama tutor, não é dono mais. Os pais de pet são reconhecidos como tutores. Ou seja, eles são 100% responsáveis pela vida daquele animal. E eles têm comportamentos completamente diferentes, assim como os animais deles. Interessante, né? Porque, em tese, embora seja um negócio muito diferente da sua área de formação, mas tem tudo a ver com o primeiro negócio que você montou, né? Que foi a experiência que você teve de montar um plano odontológico, quando quase ninguém falava disso, né? Hoje a gente já tem vários aí planos até grandes, né? Mas também essa parte agora de plano para pet, eu até falei, eu vou fazer esse plano, porque eu tenho uma cadela e eu preciso, eventualmente, né, fazer os tratamentos e é tudo muito caro. Inclusive, esses dias eu tive que fazer um tratamento com ela e o veterinário que me atendeu, ele falou, ó, os remédios, quando é para humano, é bem mais barato. O mesmo remédio, às vezes, é bem mais barato se ele é para uso humano, ou se ele é aquela parte, quando diz assim, uso veterinário, né? Então, tudo é muito mais caro, né? Até para montar o hospital, como um dos sócios é médico, o que nós inclusive fizemos? A gente ligava nas empresas, pedia o equipamento como se fosse para médico, para o hospital veterinário. Porque se a gente ligasse na mesma empresa e falasse que era para um hospital veterinário, o valor era 3 vezes maior, exatamente o mesmo equipamento. Não vamos longe não, o equipamento. Um tomógrafo, uma ressonância, um raio-x simples, se falar assim, é para pet, é tanto. Não, é para medicina, não, é X. É incrível a disparidade como o mercado separou para poder explorar isso e, inclusive, ganhar mais. Mas é exatamente o mesmo equipamento. Então, assim, foi assustador perceber isso nessa caminhada. E uma coisa interessante, eu até já advoguei muito para veterinários e clínicas veterinárias. Eu fiz um trabalho uma vez de defesa, ações de indenização, essas ações, várias coisas que vão acontecendo, e eu percebi assim que de alguma forma algumas pessoas elas são muito mais apegadas assim à questão do pet, né? Até do que assim, o nível de envolvimento emocional das pessoas em relação a isso é muito grande. Então é um mercado que realmente é desafiador, né? Assim, eu falo que eu comparo com pais e filhos. Um pai, quando leva uma criança, um bebê no médico, ele é um leão e é uma onça. Ele vai proteger aquele bebezinho de tudo quanto é forma. Mamãe, então, nem se fala, né? Nem se fala. Ela transforma em 5 leões se tiver alguma coisa. Uma ursa, uma leoa e vai lá, né? O que precisar. E com o pet, aconteceu exatamente a mesma coisa. Você está tratando como se fosse um bebê. Eles tratam eles como se fosse uma criancinha. Os brinquedos, o primeiro brinquedo que chegou lá, inclusive uma cama, e nesse sentido, desse tratamento que me espantou. Chegou uma cama lá de, se eu não me engano, era R$ 1.800 que nós compramos para revender. Eu falei, não, ninguém compra isso. Para cachorro. Para cachorro. Eu falei, não compra. Eu falei, não compra. Quanto nós vamos ter que botar esse preço de venda?
E para meu espanto, ela não durou uma semana. Olha só. Uma cama de quase R$3.000 pro pet. Eu tô vendo assim, eu falei assim, gente, olha o amor dessas pessoas, o cuidado e o carinho com o seu pet. O tamanho que é, porque assim, ninguém vai investir um valor alto numa cama que às vezes ele nem vai usar. Porque o pet vai dormir na cama do próprio tutor, não dorme nem na caminha dele. Olha E ele só. corre desse risco. Mas o amor é tão grande, tem gente que tá lá toda semana para dar banho, fazer a unha como uma princesinha, uma menininha, toda semana. E tem que passar esmaltezinho na unha, O bonitinho. perfuminho. Perfume, se não tiver lacinho. o perfume. Tem gente que leva o perfume para passar o perfume dela. Meu Então, Deus. o amor que foi criado é como se fosse um filho. E eu entendo assim que e você pega o público um pouco mais velho, que o filho e a filha já tá na faculdade, aí eles tomaram como um novo filho realmente. O tratamento para sair de casa, para fazer tudo, é exatamente como se fosse um bebê. Carrinho, vai passear no parque, tem o carrinho para correr com o pet, que às vezes não quer sujar nem a patinha na rua. Meu Deus. Então assim, o nível de cuidado e o amor que se desenvolveu realmente com os pets nos últimos, vamos colocar nos últimos 15 anos. Eu não sei se você sabe também, uma coisa estatística que eu procurei. Nós achamos uma Veja de, se eu não me engano, 15 anos atrás, e estava falando do mundo pet, comparando com os filhos naturais. Que na época estava chegando a 50% nos lares filhos e 50% pet. E a previsão era virar 75 pet. E pra gente que é cristão, isso é um absurdo. Você deixar de ter um filho para ter um pet, não que você não vai ter. Mas a tendência é que teria mais pets dentro das casas do que filhos humanos. Isso de uma certa forma é preocupante, mas, enfim, é uma oportunidade. É uma oportunidade de negócio, mas... Como a gente está falando aqui de negócios de valor, é justamente isso assim, que a gente quer que você que está nos acompanhando entenda. Que existem oportunidades o tempo inteiro. Eu vi uma história, por exemplo, a criação do Google, né? O Google, quando eles criaram a ferramenta do Google, Marcelo, não tinha lucro nenhum, não tinha, era só investimento. Eles tinham lá, sei lá, conseguiram um aporte de uns 5 milhões de dólares lá no começo, que não é pouca coisa, mas eles não tinham futuro nenhum, assim, não era uma ferramenta de busca, beleza, resolve um problema, mas como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso? Aí tinha um cara lá no Vale do Silício, que é um cara bem assim, uma figura até exótica, ele fica andando na rua, vai nos lugares, fica passeando, vendo as coisas, e observando para ver se tem algum problema que precisa ser resolvido. E aí ele teve conhecimento dessa história do Google, e ele fez uma proposta, ele criou uma ferramenta que é baseado nas listas telefônicas. Você lembra quando tinha lista telefônica? Você pagava um pouco mais para o seu anúncio ficar em destaque. Aí você ia pedir uma pizza, você ia aquelas pizzarias que tinha a página inteira, né? Que devia ser caro, né? E ele criou uma ferramenta que fazia isso dentro da ferramenta de busca do Google. E o Google ficou louco. Aí falou, chamam o problema. Porque hoje quem mexe com tecnologia, isso chama o Google AdSense. Você compra palavras, você compra anúncios dentro do Google e virou um negócio bilionário. Isso. E o Google até tentou dar o golpe nele, depois fizeram um acordo, mas assim, você vê, o cara ficou multimilionário com uma ideia que resolvia um problema específico. E eu acho que é isso que você faz, né? Você olha, identifica alguma coisa e cria uma solução. Então assim, a gente percebeu que esse mercado precisava de uma solução. E associado a isso, a gente percebeu que muita gente, algumas pessoas gostariam de ter um pet dentro de casa, só que os gastos não comportavam com a renda dele, mas ele gostaria de ter. O plano, ele te dá acessibilidade para isso, porque numa emergência, a pessoa tinha aquele coração e falou assim, eu não vou sacrificar o meu pet, ele é da família, meus filhos gostam dele. E o plano veio para enxergar esse momento. E a gente já percebeu que teve pessoas que não tinham, e por isso que eu estou contando, e adotaram um pet. Porque agora viu que é acessível ele pagar um valor fixo mensal e ter acesso, né? E ter acesso ao melhor. Hoje, o hospital, ano passado, foi qualificado como um dos 100 maiores e melhores do Brasil. Então a pessoa você sabe que eu já vou sair daqui, eu vou passar lá
e vou fazer minha assinatura, porque isso aí realmente é uma preocupação de todo mundo, né? Que tem um cachorro, Sim. que tem um gato, que tem algum bichinho, eu sempre fico pensando, poxa, se minha cachorra ficar doente, acontecer alguma coisa, a gente tem que preocupar. É como criança, né? A gente tem nossos filhos. Você faz plano de saúde, porque você sabe que seu filho eventualmente vai ficar doente, vai precisar. Todos nós vamos um dia precisar de um médico, precisar de algum atendimento, e isso demanda uma solução. E os planos, né, de saúde, os planos vieram para resolver isso de uma maneira que todo mundo divide o custo, né? Uhum. Mais ou menos é isso, né? Isso. É um sistema. E vocês usam também o sistema de cooperativa ou não? É diferente? Não, é 100% sistema privado. Entendi. Ele tem, a gente faz uma somatória do potencial e a gente faz pelo grupo de pessoas, por isso que a gente consegue fazer um valor atrativo, oferecendo altos atendimentos. Porque a gente chama de sinistralidade. Então tem gente não utilizando para cobrir quem vai estar utilizando o plano. Então ele não é utilizado em 100%. Eu sempre brincava desde a época do plano odontológico, assim, se todo mundo usar ao mesmo tempo, nós quebramos. Porque tem que ter uma cadeia para ser alimentada, né? Então, assim, o cooperativismo não tem dentro da cooperativa, ele se autoalimenta, caso não tenha necessidade de recurso. No nosso caso, a gente tem que trabalhar para que aquele recurso seja suficiente para cobrir a assistência de quem está precisando naquele momento. Eu tava olhando aqui, você também hoje tem um negócio também de aparelhos odontológicos, né? Isso. Vamos. Olha, deve ser sócio de banco também, né? De tudo, né? De Big Techs. Mas, Marcelo, você também tem um negócio, você tem uma clínica, né? Você é dono de uma clínica, né? Odontológica. E como é que é o nome da clínica que você... Instituto Marcelo Cunha. Instituto Marcelo Cunha, olha, quem está ouvindo aí a gente, Instituto Marcelo Cunha. E você também tem uma empresa que fornece equipamentos para odontólogos, é isso? Isso, assim, surgiu de uma necessidade. Hoje, o mundo dos aparelhos, né, que a maior marca hoje do mundo se chama Invisalign. São os aparelhos invisíveis, que acabou virando moda. Eu achei que eu tinha lido errado. É que você falou aparelhos invisíveis, eu falei, não pode ser isso, né? Mas assim, isso o nome mesmo, popular que a gente chama é de aparelho invisível. O que é um aparelho invisível? Ele é um aparelho transparente. Ele encaixa, eles são feitos módulos de aparelhos, que você sabe do início ao fim como é que vai ficar, e a cada 10 dias você vai trocando ele e os dentes vão movimentando assim como um aparelho fixo. Só que de maneira mais rápida, sem dor e estética. Quando eu li aparelhos invisíveis, eu fiquei pensando assim, um monstruário, né? Um monte de nada ali, a pessoa passando, eu quero esse aqui, mas não. São aparelhos transparentes, né? Translúcidos, né? Para ficar fácil assim, o entendimento, assim, aquela plaquinha de clareamento, sei. Ela é transparente, não é? Sim. Ela, assim, como muita gente acha que parece uma placa de clareamento, só que ele é um PETG de alta complexidade, ele tem um monte de materiais, mas esteticamente parece uma plaquinha de clareamento transparente. E esse aparelho faz um tratamento exatamente igual como um aparelho fixo. Entendi. E eu vi essa oportunidade no mercado também. Mais uma oportunidade que você viu, aproveitou e investiu e tem sido bem sucedido. Agora, para a gente começar aí para o nosso finalmente, né? Porque a gente passa rápido, eu te falei que passa rápido o programa. A gente está vivendo hoje no Brasil um momento em que às vezes as pessoas ficam angustiadas, né, ficam sentindo aí, ficam com um sentimento aí de que, nossa, será que ainda vale a pena, né? O que você poderia deixar de um recado assim especial para quem está nos acompanhando aí? A pessoa às vezes está começando a vida, ou às vezes ela está passando por uma situação difícil nos negócios, ainda sem ver esperança. O que você poderia dizer para esse nosso ouvinte ou aquele que está nos acompanhando no YouTube? O que eu posso dizer é, tenha fé, acredite, nosso país ele é maravilhoso independente do que acontece na política. Quem faz o país somos nós, não é a política. Se cada um batalhar e não desistir daquele sonho, ele vai gerar riqueza. Riqueza, eu digo, não é dinheiro. Ele vai gerar riqueza no país. E isso vai gerar qualidade, satisfação, prazer interno. Porque normalmente a gente associa riqueza com dinheiro, mas nem sempre.
Então, no momento que você deixa de acreditar no seu país, eu vejo como você deixar de acreditar em você. Porque Deus te colocou nesse país. Então, vamos acreditar e fazer com a nossa força e com a unção do Senhor que ele seja um país maravilhoso, porque ele tem muita coisa maravilhosa. As dificuldades nunca vão deixar de existir, os desertos vão existir sempre e são cíclicos. Mas não deixe de acreditar que lá no final tem um paraíso. E Deus está preparando o melhor para você. Então não importa a política, não importa quem esteja ali, não importa o que está acontecendo no mercado internacional. O que importa é o que você vai fazer para fazer com que a sua vida e dos próximos a você seja diferente. Essa é a mensagem. Acredite em você. Acredite nos seus sonhos que eles vão se concretizar. Uma vez eu ouvi uma frase de uma pessoa que ela dizia assim: eu não tenho crise, eu tenho Cristo. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar assim, quando você foca a sua vida no problema, na crise, né, ou na situação, é muito fácil aquilo te engolir, né? O caos envolve, né? E ele pode te derrubar. E quando você foca no alto, foca naquilo que são os valores, os princípios, e esse é o objetivo principal desse programa aqui, a gente trazer essa visão de pessoas como nós. É uma pessoa que há alguns anos atrás só decidiu que precisava trabalhar mais do que os outros, precisava acordar cedo, dormir mais tarde, desenvolver negócios e agindo sempre dentro de uma conduta ética, de uma conduta cristã, de uma conduta onde respeita o próximo. Então, a gente está aqui já encerrando o nosso programa, né? E foi uma honra para nós ter aqui o Marcelo Cunha, e a gente espera ter ele outras vezes aqui na rádio para outros bate-papos. E agradeço a você que nos acompanhou até aqui, que escutou aí pela rádio, ou que, enfim, né, assistiu pelo YouTube. Se você puder, vai lá no YouTube, compartilha, dá uma curtida, faz um comentário, porque você vai ajudar com que o nosso programa e a rádio seja ouvido por mais pessoas e sejam pessoas abençoadas com essas histórias tão maravilhosas de vida. Obrigado. Amém.